Good afternoon. Can you hear me now? Desculpa-me, pero não puedo falar sua língua muito bem. Não falo bem português. Necessito que eu hable em inglês. If that's okay. I want to talk about values. It's a very important topic that people. É um tópico muito importante que as pessoas não pensam muito, com muito cuidado. Então, o Carl Jung, o analista suíço, disse que liderança é aqui a coisa mais poderosa. A religião é só sobre valor. Então, por definição, valores são a coisa mais importante no universo. Eu acho que isso é verdade. Então, algumas pessoas têm alguns valores e outras pessoas gostam de outros valores. Então, valores e personalidades estão relacionados, mas ninguém estuda valores. Então, os psicólogos estudam pessoas, sociólogos estudam organizações, psicólogos ignoram organizações, não querem saber sobre as organizações, e sociólogos ignoram as pessoas. Para eles, as pessoas não importam. Então, personalidade não existe. Então, os acadêmicos, em geral, academia. Então, temos aqui, as pessoas não têm nada a dizer, digamos, antropólogos de culturais. Então, os valores ligam as pessoas às organizações. Isso aqui são dois tipos de organizações. Pessoas entram nas organizações com base nos seus valores, ficam nas organizações, saem das organizações com base nos seus valores. Essa apresentação fala sobre como os valores impactam as pessoas e as organizações. De onde vêm os valores? Crianças adotam inconscientemente os valores dos pais. Eles vão incorporando os valores dos pais como mamam o leite materno. Então, é assim que acontece. E eles não sabem que estão fazendo isso. Então, os pais não sabem. Então, é uma coisa inconscientemente sendo inculcada nos filhos. Então, isso explica que os valores são o DNA da cultura, explicam a continuidade da cultura geração por geração. São valores importantes. Os valores que você tem são os valores dos seus pais, são estáveis ao longo das organizações. O valor diz que os valores são o DNA da cultura. São os veículos da transformação ou da transmissão cultural. Significa que os valores são inconscientes. A maioria das pessoas não sabe quais são os seus valores. Mark Twain, um famoso escritor americano, disse: não é o que você não sabe que vai te machucar, é o que você sabe que não é verdade que te machuca. Os valores é o que você sabe que frequentemente não são verdadeiros. Valores são extremamente importantes, eles são inconscientes, vêm da cultura familiar. A maioria das pessoas que não têm valores, na verdade, Karl Marx falava sobre isso quando ele falava sobre falta de consciência. Você tem que autoconscientemente fazer com que as pessoas entendam seus valores, porque às vezes as pessoas não dão valor a isso. Então, como personalidade e valores estão relacionados? Então, características de personalidade estão sempre ligados. Então, se você é extrovertido, você sempre busca interação com as pessoas. Os valores operam quando é momento de tomar decisões e fazer escolhas. Então, personalidade sempre se refere ao comportamento típico. Os valores se referem quando você tem que fazer escolhas. Então, personalidade tem a ver com comportamentos típicos e os valores têm a ver com escolhas típicas. A personalidade é quando você interage com as pessoas. Os valores têm a ver que se você é responsável, as pessoas dependem de você. Você for um professor, um pai, um chefe, um policial, se as pessoas estão sob você, o valor determina o que você recompensa ou pune. E os valores são o que você utiliza nesse tipo de atitude. Personalidade, como você interage. Valor é como criar uma cultura. A cultura em casa, na igreja, na escola, no exército, na marinha, etc. Os valores têm a ver com a criação de cultura. Então, eu precisaria voltar um slide, por favor. Obrigada. Isso aqui é verdade. As pessoas se focam em si, no seu dia a dia, o que vão comer, beber, para onde vão, que horas são, se tem que ir ao banheiro. Porém, o que é importante na sua vida, de fato,
é a qualidade da organização e que você participou, sua família, sua igreja, universidade, seu governo, enfim. Se isso fosse um mapa do mundo, você colocasse uma venda e você teria que achar, se você tivesse que viver onde está ali a seta fosse jogada com uma venda, você iria a um local de falha, de fracasso, com um local assim que muito precário, por exemplo, um local bastante precário e sem condições. As pessoas, na verdade, precisam de seus valores para conduzir suas vidas. Significa que as pessoas não entendem o que é bom para a organização. Será sempre bom para os indivíduos da organização. O que é bom para os indivíduos na organização pode ou não ser bom para a organização. Isso é verdade por dois motivos. Em primeiro lugar, há o problema desse free rider. Então, na verdade, os independentes, as pessoas que nós sempre vivemos em grupos, né? São espécies que vivem em grupos. Então, há grupos, espécies que vivem isoladas e espécies que vivem em grupos. Então, esses free riders sempre surgem. Esse free rider é uma pessoa que aproveita viver em um grupo que não contribui ao grupo. Então, na verdade, é o aproveitador. Então, você tem, por exemplo, então talvez os leões macho não fazem muita coisa, só as fêmeas. Então, há duas fêmeas que caçam e vários esperam, vários machos esperam. Então, nas organizações sempre surgem esses aproveitadores. É pior disso. Então, na verdade, o número aumenta. Isso é uma lei da biologia. O número de aproveitadores aumenta até o ponto que destrói a organização, porque esses free riders ou aproveitadores não se importam com a organização. E o ponto é o seguinte: políticos são os aproveitadores da sociedade humana. É verdade, é isso. Os políticos são os aproveitadores. E aumentam cada vez mais. Os valores. Alguns valores, não todos os valores têm valor. Alguns resultam em coisas ruins. Esse livro, que foi um best-seller, diz que no sul, na região sul americana, que é a parte mais pobre dos americanos, os brancos do sul têm valores ruins. E os valores ruins deles causam o problema econômico. Como você pode resumir esses tipos de valores? Se você eu venho dessa parte do mundo, eu posso entender como Sigmund Freud, o pai da psicanálise, um cara muito resumo, fala sobre o pensamento primário e secundário. O primário diz: se é bom, se é gostoso, faz e faz agora. E quanto mais rápido você fizer, mais sorte você tem. E o processo secundário deixe para o lado a gratificação imediata. Se é uma coisa gostosa, pense a respeito. Talvez você não precise fazer isso agora. Então, o pessoal, a população branca do sul dos Estados Unidos, tem esse processo de aproveitamento imediato. E eles gritam nisso, articulam esse valor. Então, se for gostoso, faça já. Então, o que eu quero dizer aqui é que não todos os valores têm valor. Eu sempre argumento ou discuto com meus filhos: olha, essa é a minha forma de fazer as coisas. Não é que todos os valores têm o mesmo valor. Tem uma forma certa e errada de fazer a maioria das coisas. Então, os valores são muito importantes. Tem um cara chamado David Byrne, propôs uma lei bastante interessante sobre a tração de semelhantes. Então, eu dei essa ideia para eHarmony. Então, na verdade, é a base das relações. A gente gosta das pessoas que compartilham nossos valores e a gente não suporta pessoas que não compartilham nossos valores. É assim que a gente vive no universo. Então, se as pessoas têm valores diferentes da gente, eles não vão se dar bem. As pessoas morrem antes de mudar seus valores. E é isso que acontece. As pessoas morrem antes de mudar seus valores. Então, se você pensa em estar com uma pessoa, precisa checar, por exemplo, quais são os valores dessa pessoa. Se você discorda dos valores, pronto, acabou. Sem chance. Então, é chave para relações e criam também os vieses inconscientes e os valores não mudam. Você não pode mudar valores.
Você aprende esses valores com 6, 7 anos e você continua tendo esses valores até 80 anos ou mais. Então, os valores são mais permanentes do que seu QI. Então, é isso, você permanece com eles a vida inteira. Se as pessoas não concordam com você, você simplesmente não vai se dar com essa pessoa. Isso significa que os valores criam preconceitos. E a gente não gosta de pessoas que têm esses, são a fonte chave de preconceito. E já existe bastante preconceito no nosso mundo, não é? Então, de novo, não todos os valores são ou têm o mesmo valor. Então, ganância, egoísmo criam, assim, são valores. Dinheiro de dinheiro cuide de você e que os outros se esferrem, né? Ganância e egoísmo criam elites autocentradas e simplesmente pessoas sem posses e ressentidas. Então, as empresas americanas, infelizmente, têm essa ganância e argumentam com você que essa aqui é o capitalismo, certo? Parece que eu sou um marxista. Não, não sou marxista. Na verdade, o capitalismo cria todo tipo de problemas. Então, alguns valores produzem melhores resultados que outros. Então, historicamente, como os cristãos criaram seus valores? Porque na Roma antiga, os valores da comunidade cristã chegavam a resultados melhores do que os pagãos. Então, eles viam que, olha, esse pessoal está tendo uma vida melhor. Então, aqui, vamos ter uma vida melhor e vamos ser cristãos. Então, não todos os valores têm o mesmo valor e alguns valores produzem melhores resultados do que outros. Eu acredito nisso, sim. Vamos lá. Os valores têm poder, são determinantes inconscientes do comportamento social e como eles se aplicam aos negócios, às empresas. Então, a coisa simples é que uma pessoa chamada Schneider, ele criou esse modelo de atração, seleção e atrito. E as pessoas entram e saem das organizações dependendo dos seus valores e dos valores das organizações. Organizações atraem certas pessoas. Os valores das organizações atraem algumas pessoas e não atraem outras pessoas. O que você tem ao longo do tempo é que as organizações se tornam mais homogêneas, mais uniformes, mais centralizadas e também se tornam menos inovadoras, menos criativas, menos capazes de mudar, criando aqui assim uma homogeneidade cultural e esse pensamento grupal que acaba sufocando a inovação. Então, não importa quanto talentoso você é, se vocês não estiverem consistentes com os valores e a cultura da sua empresa, vocês vão fracassar. Simplesmente não há nada que se possa fazer. Se seus valores forem inconsistentes, não importa a qualidade do seu desempenho. Não, na verdade haverá um problema. Você vai ser rejeitado. Posso dar exemplos infinitos sobre isso. Nós trabalhamos com uma grande empresa de marketing e de ferrovia nos Estados Unidos. Eram 9 homens brancos e uma mulher vietnamita, muito criativa, formada em Harvard. Os 9 homens não eram nada criativos. E ela era a pessoa mais talentosa do grupo, sem dúvida, e ela não durou 6 meses. Eles atiraram, realmente. É a forma como as coisas se dão. É uma dinâmica importante dentro das organizações. Eu adoro dar exemplos práticos. São exemplos de vida real do que eu acabo de dizer. A AT&T, uma empresa de engenharia de telefonia. Time Warner, antes era uma empresa de entretenimento bastante bem sucedida, fazia filmes, não é? Em 2018, a AT&T, a empresa de engenharia, comprou a Time Warner, a empresa de criação, por 100 bilhões de dólares. Muito dinheiro, né? Hoje, imagine em 2018. Os engenheiros valorizam processo, controle, previsibilidade. Os artistas valorizam liberdade, exploração, vamos tentar uma coisa nova. É assim que ganham dinheiro, não é? Os valores da AT&T e da Time Warner eram incompatíveis. E, de acordo com essa citação no New York Times, uma cultura vibrante da Time Warner de energia criativa e sucesso
uma empresa muito bem sucedida, que foi desenvolvida durante décadas, foi destruída em poucos meses. E o acordo deu errado, fracassou realmente, porque não deu certo, porque a AT&T tentou acabar com aquela criatividade. Então, a AT&T acabou destruindo a cultura da Time Warner e a empresa faliu. Arruinaram a empresa e queimaram US$100 bilhões nesse processo, não é? Uma organização muito famosa nos Estados Unidos, na década de 90, a General Electric. Jack Welch era o CEO, a Fortune Magazine dizia que ele era o homem do século. Todo mundo queria contratar os seus protegidos que trabalhavam com Jack Welch, mas a GE era uma empresa egoísta, autocentrada. O que aconteceu então? Em 1997, a Boeing queria novos líderes e contratou, então, 2 executivos que eram da GE, o Stony Cipher e o McNerney. O Stony Cipher acabou sendo demitido depois por uma conduta sexual inadequada. Durante um período de 10 anos, estes 2 executivos estabeleceram os valores da GE na Boeing. Só lucratividade, realmente muito voltado em cobiça e interesse. E já na Boeing eles tinham valores tradicionais de engenharia, de precisão e de inovação. Os 2 executivos juraram que eles fariam a Boeing ser uma empresa e não uma empresa de engenharia. O que aconteceu? Os engenheiros foram embora, porque estava dando errado, e eles acabaram arruinando a empresa. Estabeleceram os valores da GE na Boeing e não deu certo. O McNerney insistiu em criar um novo Boeing 737 MAX, usando a estrutura do velho 737. O MAX acabou tendo 2 grandes acidentes e a Boeing nunca mais se recuperou. Então, isso é um transplante de valores e não dá certo. Valores inadequados numa empresa já em funcionamento. Se nós fizermos o transplante dos valores, numa empresa não vai dar certo. Nós antes tínhamos várias empresas na área de caminhões, de transporte, uma empresa super lucrativa, uma empresa familiar, e eles venderam a empresa para o Yellow Truck, que era uma outra empresa. Simplesmente os valores errados, não se falaram, a empresa acabou fracassando e também indo à falência. Assim, os valores da gestão sênior impulsionam a cultura corporativa. O que eles valorizam é o que eles valorizam, promovem ou punem. Além disso, eles estabelecem a cultura corporativa. Os valores corporativos é o que impulsiona o engajamento dos funcionários. O engajamento de empregados impulsiona todos os resultados organizacionais importantes. Eles prevêem, então, o absenteísmo, a alta rotatividade, baixa produtividade. Se tivermos um alto engajamento, nós vamos ter baixo absenteísmo, baixa rotatividade, alta produtividade e altas avaliações. Então, o engajamento é a forma pela qual a cultura é traduzida na organização. Se nós quisermos um medidor sobre desempenho, vamos usar engajamento. Engajamento, confiança com o chefe. Isso é muito importante. Então, os valores da gestão sênior impulsionam a cultura corporativa, valores corporativos impulsionam o engajamento. O engajamento é o termômetro da organização. Valores das pessoas com poder é que criam a cultura organizacional. E como Peter Drucker, o São Pedro Drucker dizia, nós temos que a cultura sempre supera a estratégia. A cultura simplesmente come a estratégia no café da manhã. Porque se a cultura for disfuncional, a estratégia não vai funcionar, as pessoas não estarão engajadas. A cultura é disfuncional, ela vai destruir o engajamento e a estratégia não vai dar certo, porque ninguém vai implementá-la. Porque é importante ter cultura, cultura leva engajamento, engajamento leva desempenho. Quais são os valores que definem uma boa cultura organizacional? É uma pergunta importantíssima, não é? Depende a quem fazemos esta pergunta.
A maioria das pesquisas de valores, ela é descritiva. Eles dizem, olha, esses são os valores, não é? Muito bem. E vão embora. Aquela empresa avaliadora vai embora. As pesquisas de valores raramente se preocupam com a eficácia organizacional. E é isso que nós fazemos. Nós queremos que as organizações funcionem melhores, tendo pessoas nos cargos adequados. Agora, nós temos que... vamos fazer o quê? Os Estados Unidos ficar bom de novo? Make America Great Again? Enfim. Dennison, O'Reilly, de Stanford e Hofstede são os 3 principais avaliadores comerciais conhecidos. E eu falei sobre o O'Reilly com isso a semana passada. É verdade, a nossa avaliação é muito descritiva. A gente só diz o que a organização tem e os valores também precisam ser avaliados. Mas como avaliá-los? Em termos de consequência dos resultados que produzem na organização. Próximo slide. O que as pesquisas sobre valores existentes são, o que elas dizem? Ninguém fez essa pergunta. Eu leio tudo isso e talvez eu tenha sido a primeira pessoa a perguntar. E se uma pesquisa sobre valores falasse sobre que os valores elas deveriam endossar? E podem responder essa pergunta de forma empírica. Peter Turchin, que é um matemático histórico como ele se classifica, ele fez esse livro, Guerra e Paz e Guerra. O que ele mostra que muitas vezes a guerra é inevitável, mas que nós, como seres humanos, sempre haverá competição dentro dos grupos, entre os grupos, uma competição por sobrevivência. O nível de violência na Idade da Pedra era muitíssimo mais alto do que nós temos. Nós evoluímos como animais e nós temos dois lados, um lado gosta mais do outro, não, eu quero ficar daquele outro lado. Quando esses dois lados se encontram, eles não vêm com os advogados. E se tiverem sucesso, não só eles vão destruir o outro lado, eles vão te comer no café da manhã. E se te comerem no café da manhã, você vai desaparecer. A biologia é a reprodução, não é? Se você desapareceu, não há chance de reprodução, não é? Ou seja, há uma pressão de seleção biológica das organizações que são bem-sucedidas. E quais são essas características? Os grupos humanos sempre lutam. Coisas ruins acontecem aos perdedores. E quais são os valores que caracterizaram os vencedores? O Império Romano, 1000 anos no poder. O Império Árabe. O Império Otomano, por exemplo, 3.500 anos. Então, há um cientista político, um matemático, um sociólogo árabe, Ibn Khaldun, e eu aprendi isso. Ele escreveu um livro no século XIV sobre efetividade organizacional. E ele chamava de asabia. A sabia, ela prediz a ascensão e a queda dos impérios. O que é o asabia? Eu não leio árabe, mas eu vi a versão traduzida. Asabia significa solidariedade social, senso de propósito compartilhado, quer dizer, engajamento. O que caracteriza uma organização bem-sucedida? O engajamento. Há um livro também dos Hoppers, ele foi um best-seller. Leia as primeiras 50 páginas, depois fica redundante, chato, sabe? Pode ignorar. Mas é o único livro que eu realmente percebi que estabelece uma relação entre valores e efetividade organizacional. O único livro que eu encontrei que mostra isso. Eles dizem que há valores do chamado Velho Testamento que caracterizam organizações de sucesso. E essas são as organizações que eles fazem. Por exemplo, o milagre econômico do Japão depois da Segunda Guerra Mundial e outros exemplos. O que são esses valores do Velho Testamento?
Um deles é matemático e o outro é um banqueiro. Os dois com uma versão muito quantitativa. Quais são os valores, assim chamados valores do Antigo Testamento? Vamos ver. 4 coisas. Eu gosto muito dessa ideia. A pergunta é: quais são os valores a serem endossados? Que tal esses, hein? Um propósito mais elevado. E nós sempre dizemos isso para as pessoas. Se você só trabalha para ganhar dinheiro, desista. Peça demissão, porque não vai funcionar. Se a única razão pela qual você trabalha é para ganhar dinheiro, não funciona. Você precisa de um propósito maior. Se as pessoas vão nos ouvir, elas ganham mais dinheiro e fazem a vida ficar melhor. E há um objetivo mais elevado. Vitória e sucesso econômico. É um sinal de que o propósito mais elevado está sendo alcançado. Assim, o sucesso econômico é importante. Eu não sou muito motivado por dinheiro, é verdade, mas se ao mesmo tempo nós não tivermos um sucesso econômico, as coisas não dão certo, mesmo o governo americano. Então, um objetivo mais elevado, um sucesso econômico, que sugere que você está fazendo as coisas de forma correta. Racionalidade, competência técnica e uma melhoria contínua. Ética de engenharia. E é interessante de observar que 20 a 40% do povo americano diz que não acredita na ciência. Como é possível não acreditar em ciência? O que você acredita? Voodoo? Ciência? Magia negra? Caramba! Racionalidade, competência técnica, ser bom na tecnologia e melhoria contínua. Tentar o tempo todo melhorar. Eu acho que isso é interessante em termos de cultura, porque nos Estados Unidos e na Alemanha, na França e na Inglaterra, no século XIX, uma família rica não permitia que as filhas casassem com engenheiros. Pronto. Mas nos Estados Unidos e na Alemanha, uma família rica ficava muito feliz. Primeiro França e Reino Unido de um lado, e do outro lado os Estados Unidos e Alemanha, com valores que falavam, sim, filhos podem casar com engenheiros, vai dar certo. Racionalidade, competência técnica, ser bom nas coisas e melhoria contínua. E, finalmente, a capacidade para ação coletiva ou o asabia. Qual é a capacidade para a ação coletiva? Do que depende? Eu gosto muito dessa ideia. A primeira coisa é que ela depende da equidade ou igualdade de oportunidades. Há teorias que dizem que os soldados no exército sabem que, se forem bem, eles vão ser promovidos. E há, na situação, uma igualdade de oportunidades. Isso é essencial para uma ação coletiva. Sim, diversidade, inclusão, igualdade. As pessoas não vão ficar onde estão por quem elas são, e sim serão desenvolvidas pelo que conseguem fazer. Valorizar a experiência, delegando para os diferentes níveis. O expertise está nos níveis inferiores. Se você não delega a sua tomada de decisão, você não valoriza a opinião das pessoas. Eu fiz o meu treinamento como aluno. Eu era um aluno, era da Marinha e eu tinha muito sucesso. Realmente, eu era fantástico naquilo. E eu queria ver, eu hoje sou veterano, mas na época eu tive muita glória na Marinha. E aí, uma pessoa, eu falei, bom, como é que eu posso ajudá-lo? E ele falou, olha, eu jovem, super potente, ele falou, sai da minha frente, por favor, você não tem ideia como fazer esse navio realmente seguir. Então, nós temos que ajudar a resolver problemas, não é ter realmente esse tipo de posição. Nós temos que valorizar a inovação e a melhoria contínua. Isso é importante, eu gosto muito disso. Eu adoro a Toyota, a organização que eu mais gosto, a organização japonesa Toyota. Ele tem um princípio estratégico que é o Kaizen e o Jojo.
Eu adoro isso. O Kaizen é melhoria contínua. A melhoria contínua é difícil, não é? Não é assim, fazemos sempre assim, vamos continuar fazendo assim. Não, Kaizen é o tempo inteiro melhorando. E Jojo, passo a passo. Sem isso, não é possível, não é uma grande mudança, é uma mudança passo a passo. Isso é incrível e acho que é, ao mesmo tempo, essencial e difícil de fazer. Mas é assim que nós temos uma organização eficiente. Igualdade de oportunidades, valorização do expertise, inovação, melhoria contínua e responsabilização, o accountability. Nos Estados Unidos, nós temos uma crise dessa responsabilidade. Quando fazemos o 360 dos gestores, eles dizem, eles só dizem, não, é o funcionário que é responsável, não sou eu responsável. A responsabilização é algo importantíssimo. Esses são os valores envolvidos na ação coletiva e a responsabilização é importantíssima. E são esses valores que criarão engajamento. Muitas pessoas acham que a economia americana se enfraqueceu na década de 70 e ainda não se recuperou. E os Hoppers, esses autores sobre os valores do Antigo Testamento, eles dizem que o declínio da economia americana é o problema do culto dos MBAs. Essa noção de que no MBA é como geometria, né? Princípios formais do negócio. Com isso, pode fazer funcionar qualquer empresa, porque sabe quais são os princípios formais das empresas. Os MBAs têm um conhecimento formal do conhecimento, mas eles não têm informação sobre o conteúdo local. Isso é muito importante. Os programas de liderança não falam sobre conteúdo local. É importante, é como eu, na Marinha, no navio. O chefe falou, sai da minha frente, você não sabe o que eu estou fazendo. Não é? É importante entender na granularidade, no nível mais específico, porque se você não souber do que está falando, você toma decisões erradas, acaba causando o alinhamento da força de trabalho e não dá certo. Portanto, saiba do assunto local. Os MBAs não têm conteúdo e têm valores inadequados. Eu digo que eles têm valores inadequados porque este é um estudo de 444 CEOs, pessoas que saem, sabe, na Fortune, Wall Street Journal, do New York Times, 444 CEOs. E esses CEOs que tinham MBAs, eles se engajavam nesses comportamentos autopromotores, de autopromoção, que comprometem as organizações. Por quê? Egoístas, gananciosos. E nós temos dados disto. Há gestores chineses, japoneses, os chineses são burocratas do partido, né? Os americanos, eles são egoístas, são autocentrados, ponto. Então, avaliamos valores com o que nós chamamos de MVPI. Aqui são as dimensões de inventário de motivos, valores, preferência, fama. Algumas pessoas querem ser famosas, outras não. Status, você quer ter poder, controle das coisas, ou quer deixar as outras pessoas controlar a coisa. Diversão, hedonismo. Você gosta de divertir? Ou então você deixa a diversão para depois. Hedonismo, de fato, na verdade, assim, você trabalha duro e se diverte bastante. Então, você trabalha duro e se diverte muito. É isso que a gente vai ver. Então, altruísmo. Então, você tem compaixão, você se preocupa com os pobres, afiliação. Você precisa de mais pessoas ao seu redor. Tradição. Isso aqui é uma dimensão muito importante do liberalismo e conservadorismo. Então, temos aqui, se você quiser progresso e inovação, você precisa de tradição. Se você quer segurança também. Pessoas são diferentes. Pessoas gostam de correr riscos, outras pessoas gostam de evitar riscos. E as pessoas não se dão muito bem. Essas diferentes características. Então, comercial é só dinheiro. Você quer ganhar dinheiro. Ganância, riqueza. Estética. Esse aqui é um dos meus prediletos. Estética tem a ver com qualidade de produtos, de produção. E nos Estados Unidos, temos aqui o TikTok, é a dimensão antiestética na vida americana. É aqui, né? Barato, sujo, rápido.
sujo, feito. Sempre tem dinheiro ali no final. Se você quiser estar ali no sofisticado, qualidade é necessário. Você não pode comprar uma Ferrari. Você tem que. Então, a fila de espera é tão longa, você espera 2 anos para comprar uma Ferrari. Então, sempre tem dinheiro ali no sofisticado, mas você precisa de ter qualidade para chegar lá. E, felizmente, o ethos da cultura americana, infelizmente, cada vez diminui mais. Então, é difícil. Estética é um valor extremamente importante se você quiser ter êxito de longo prazo. E, por fim, ciência. Eu falo que é a compreensão racional. Precisamos mudar aqui. Ciência é as pessoas com notas baixas em ciência confiam nos seus instintos. As pessoas com notas altas em ciência acreditam em bancos de dados racional. Mostre os dados que eu vou dizer o que acontece. Próximo slide, temos aqui valores de empreendedores de Nova York. Como grupo, são pessoas de alto sucesso. Aqui, pontuações altas em poder, querem ter um legado também. No altruísmo, querem fazer coisas para a humanidade, querem melhorar a vida das pessoas. Baixas pontuações de tradição, de segurança, porque são criativos, né? E também pessoas buscam risco ou gostam de correr riscos e também alto pontuação em científico, eles gostam de dados. Esse é o perfil de empreendedores de grandes valores. Esse aqui é bastante interessante. Esse aqui é o típico de um MBA. Aqui é pontuação alta em poder, querem ter êxito e também na parte de dinheiro. Empreendedores não tinham aqui uma pontuação alta em dinheiro. Esse pessoal aqui é muito ganancioso. Então, é típico MBA. Eles podem. Isso aqui, o meu último perfil, esse aqui é muito importante. Esse aqui é, por exemplo, aqui um gerente, pessoas na administração de um hotel luxuoso de Londres, eles estavam tendo muitas dificuldades. Então, esse foi aqui o perfil do MVPI. Então, esse foi o perfil desse grupo. Baixo em termos de reconhecimento, que tudo bem, são humildes. Muito baixo em termos de poder, que não se preocupam em vencer. Baixo em termos de tradição, são inovadores. Eles, na faculdade, fumavam maconha ali no lobby. É num lugar super descolado, assim, pessoal, todo legalize, tudo bem. Super alto ali o hedonismo, e baixo em termos de poder e tradição. Eles sabiam fazer festa. Você chegava lá, ganhava uma taça de champanhe, a vida era linda lá dentro. Mas pontuação super baixa em comercial. Ninguém se preocupava em ganhar dinheiro. Não se preocupava em ganhar dinheiro. Eles não estavam ganhando nenhum dinheiro, nenhum tostão. E pontuação baixa também em ciência. Sugerimos que eles demitissem esse pessoal, contratassem pessoas que tivessem pontuação alta em poder, dinheiro e ciência, e aí eles conseguiram virar um pouco a mesa e ter sucesso. Aqui temos valores aqui e engajamento criativo. Então, propósitos aqui, temos aqui a regra do São Pedro, São Drucker. Então, querer vencer, superar a concorrência é importante. Não é derrotar ninguém, você tem que querer vencer. Se você está no setor de museu, você quer ter o melhor museu de São Paulo, não é? Se você trabalha com uma escola, você quer ter a melhor escola, você quer ter o melhor time de futebol, e assim. Então, querer vencer, tomada de decisões baseadas em dados. Os dados são seus amigos. É importante inovação e melhoria contínua. Kaizen e Jojo, sempre avançando, ficando melhor. E, por fim, hierarquia mínima, delegue sempre hierarquia mínima, tentando manter os status mais iguais o possível. Equidade de oportunidade. Aqui, valores de liderança sênior, criar uma cultura cooperativa. Sim, a cultura cooperativa impulsiona o engajamento de empregados. Sim.
E também a produtividade. Os líderes precisam entender seus valores, como os valores impactam as culturas das organizações, porque as pessoas geralmente desconhecem todos os valores e nem todos os valores são valiosos. As pessoas, às vezes, não conhecem seus valores. É preciso ter uma intervenção do Roberto Santos para ajudá-los com isso. E muito obrigado pela sua atenção.